Eu acho que quando nós falamos para um público no YouTube, nós deveríamos ter um mínimo de senso de responsabilidade quando fazemos afirmações. Mas às vezes algumas pessoas agem como se ter 500.000 de inscritos te desse o poder de falar qualquer coisa que venha na sua cabeça sem ter a responsabilidade de provar ou demonstrar aquilo que você está falando. Recentemente o Nando Moura, um youtuber que tem 500.000 de inscritos, afirmou no seu canal que os anarcocapitalistas interpretam Mises errado. Eu sou um anarcocapitalista, participo de grupos de estudo anarcocapitalistas, sigo ferrenhamente a praxeologia de Mises e a teoria econômica misesiana, assim como Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, os dois maiores autores anarcocapitalistas, também seguem. Inclusive Rothbard foi um aluno de Mises e ele escreveu um livro de economia de 1.500 páginas, chamado Man, Economy and State with Power and Market. E esse livro é totalmente fiel à teoria econômica de Ludwig von Mises. Inclusive ele é proposto como uma expansão e uma investigação mais detalhada sobre a mesma teoria econômica que está no livro Ação Humana, de Ludwig von Mises. Agora, eu fico pensando nessa afirmação que foi feita na cara de pau para milhares de pessoas de que os anarcocapitalistas interpretam Mises errado. E eu fico me perguntando como raios os anarcocapitalistas interpretam Mises errado. Eu desafio o Nando Moura a fazer um vídeo e explicar, porque ele não explicou, ele só soltou essa afirmação e dane-se, e explicar para o seu 500.000 de inscritos qual é a interpretação errada que os anarcocapitalistas fazem da economia de Mises. E qual é a forma correta como ele, o Nando Moura, que eu tenho certeza que já leu o Ação Humana inteirinho, todas as 1.000 páginas do Ação Humana de Ludwig von Mises, como é que ele interpreta corretamente a teoria econômica de Ludwig von Mises. Fica aí o desafio. Eu tenho contato com todo o movimento anarcocapitalista da internet, tanto no Facebook quanto no YouTube, e eu nunca vi, nenhuma única vez, um anarcocapitalista dizer que Mises era anarcocapitalista. Todos nós sabemos que Mises era minarquista, ou seja, ele defendia um Estado mínimo. Porém, a economia de Mises, que ele descreveu no seu livro Ação Humana, mostram, através de leis econômicas deduzidas a priori, a partir do axioma da ação, que a intervenção do Estado na economia sempre causa diminuição da qualidade de bens de produção e consumo, ao mesmo tempo que causa também o aumento de preços. Isso significa que, pela economia de Mises, se você quiser alcançar a máxima qualidade de bens de produção e consumo, você deve ter exatamente 0% de intervenção estatal. Portanto, a economia misesiana é perfeitamente compatível com o anarcocapitalismo. O motivo de Mises ser minarquista é porque ele considerava a justiça como um bem público, criando assim uma exceção à sua própria regra econômica. Ou seja, a defesa de Mises pelo Estado é devido a ele ter determinado uma exceção à sua regra econômica, e não uma consequência da regra econômica em si. O discípulo de Mises, Murray Rothbard, simplesmente rejeitou que a justiça fosse uma exceção à regra e levou a economia misesiana às últimas consequências, concluindo assim que o Estado é desnecessário. Portanto, não há problema nenhum em um anarcocapitalista seguir a economia de Mises. Inclusive, eu recomendo que todo anarcocapitalista sério siga a economia de Mises, assim como Rothbard e Hoppe, que são os dois principais autores anarcocapitalistas. Eu já tenho um vídeo no meu canal explicando a praxeologia, que é a base fundamental de toda a teoria do Mises, que ele explica no seu livro Ação Humana, e em breve eu vou fazer vídeos também explicando as outras leis econômicas deduzidas a partir da praxeologia. Quando você estiver assistindo isso, pode ser que eu já tenha feito esses vídeos, então procure na descrição. Outra coisa que devemos lembrar é que o anarcocapitalismo não é uma teoria econômica, mas sim uma teoria ética e jurídica. Uma das maiores asneiras que eu tenho ouvido por aí é que esses rapazes anarcocapitalistas reduzem tudo apenas à economia. Isso é uma completa asneira. Anarcocapitalismo não é uma teoria econômica, mas sim uma teoria ética. Economia é o estudo que diz como o ser humano age, enquanto ética diz como o ser humano deve agir.
e é importante não misturar essas duas coisas. Agora que eu terminei de falar sobre a compatibilidade da economia misesiana com a ética anarcocapitalista, vamos falar sobre as inclinações de Mises em relação à secessão. Mises defendia o menor Estado possível, ao ponto que ele defendia que áreas territoriais fossem capazes de se separar de Estados maiores. Em uma de suas citações, inclusive, ele defendeu a secessão do indivíduo, e isso pode, de certa forma, ser considerado um embrião da teoria do seu discípulo Murray Rothbard, que mais tarde viria a formular o anarcocapitalismo. A seguir eu vou ler uma série de citações de Ludwig von Mises sobre a secessão, e também fica aí o desafio para o Nando Moura para que ele diga qual é a interpretação errada que os anarcocapitalistas fazem do Mises, e também para que ele nos mostre a sua interpretação certa, garoto. Ô garoto. No seu livro Governo Onipotente, página 90, Mises diz: uma nação, portanto, não tem nenhum direito de dizer a uma região ou distrito que você pertence a mim, quero manter você. Um distrito é formado por seus habitantes. Se há alguém que tem o direito de ser ouvido nessa situação, este alguém são estes habitantes. No seu livro Nation, State and Economy, página 34, ele diz: nenhuma pessoa ou nenhum grupo de pessoas devem ser mantidos contra a sua vontade em uma associação política da qual não queiram participar. Também no livro Nation, State and Economy, página 39, o liberalismo não conhece nenhuma subjugação, nenhuma anexação, assim como ele é indiferente ao próprio Estado. O problema do tamanho do Estado também lhe é indiferente. O liberalismo não obriga ninguém a se manter contra a sua vontade dentro da estrutura do Estado. Quem quiser emigrar ou viver em uma legislação própria não deve ser impedido. Quando uma fatia da população quiser deixar de pertencer a uma união, o liberalismo não irá impedi-la de consumar tal propósito. Colônias, cidades ou distritos que quiserem se tornar independentes estão livres para fazê-lo. E agora a citação onde ele defende a secessão individual: o direito à autodeterminação de que falamos não é o direito à autodeterminação das nações, mas antes o direito à autodeterminação dos habitantes de todo o território que tenha tamanho suficiente para formar uma unidade administrativa independente. Se de algum modo fosse possível conceder esse direito de autodeterminação a toda pessoa individualmente, isso teria de ser feito. No livro Liberalismo segundo a Tradição Clássica, página 129. Ô menino, ô garoto, ô moleque, olha, eu vou te ensinar, moleque. Olha, eu li Mises sim, moleque. Eu li Ludwig von Mises sim. Eu li Mises sim, moleque. Eu li Mises sim, ô moleque, para com isso, ô garoto. Eu li Mises, o livro Ação Humana todinho. 1000 páginas. Eu sei tudinho de Mises, moleque. O garoto, o moleque, o garoto menino, o garoto moleque, o moleque.